Continuamos agora a leitura do livro A Vida nos Mundos Invisíveis, escrito pelo Monsenhor Robert Benson e pelo médium Anthony Borgia, ambos da Inglaterra. Organização. Você já percebeu que o mundo espiritual é um lugar vasto e, com a Terra em mente, você pode concluir que tem uma organização administrativa em todos os ramos, proporcional à sua demanda. Você está certo, é assim. Mas nossas necessidades não são as suas. Entre vocês e seu mundo incorruptível há guerra constante contra o desgaste de material, a degeneração. Entre nós e nosso mundo incorruptível, não temos disso. O nosso é um estado além da utopia da qualidade, mas é um estado onde o pensamento é o seu elemento básico. Eu já relembrei a vocês de como, quando eu vi o meu jardim espiritual pela primeira vez, fiquei maravilhado pela sua regularidade e pela excelente preservação. Fiquei imaginando como era mantido dessa forma, quem seria o responsável. Edwin me contou que não requeria praticamente nenhum esforço para sua manutenção. Ele queria dizer que, como já aprendi, era necessário que o meu pensamento no jardim permanecesse inalterado, e conquanto o meu ego tivesse afeição pelas flores, grama, árvores, o jardim responderia aos meus pensamentos, floresceria por eles. Se eu desejasse alterar o arranjo dos canteiros ou qualquer outro, poderia facilmente pedir a algum especialista vir em meu auxílio, e ele ficaria feliz em fazê-lo, isto é, quando a manutenção do meu jardim. Minha casa é provida pela mesma lei, e assim é com todos os jardins e casas pertencentes a outras pessoas deste reino. Estes, entretanto, são o que você chamaria interesses mais ou menos privados. Relembro mais uma vez que isso é assim no nível espiritual em que o Sr. Benson está. Em cada plano espiritual, as facilidades ou dificuldades são proporcionais a esse nível, certo? Ele fala do nível onde ele está, em todo esse livro. Continuando. São assim em um aspecto, mas o fato de eu poder encontrar um especialista em jardins que poderá fazer as mudanças mais radicais na minha casa e no jardim, de fato, que pode construir-me uma casa inteiramente diferente, com jardins em torno totalmente diferentes dos que tenho agora. Isso mostra que a organização de algum tipo, bastante considerável, deve existir em algum lugar. Os pensamentos unidos dos habitantes de todo o reino darão sustentação a tudo que cresce nele. Flores, árvores, grama, água, também seja o lago, o rio ou o mar, já que a água é completamente viva no mundo espiritual. E quando chegamos na cidade, andamos pelos pavilhões de aprendizado que a organização se torna exteriormente mais observável. No hall da música, por exemplo, vemos muitos estudantes ocupados trabalhando em suas lições e estudos. Encontramos outros fazendo pesquisas musicais, mergulhando em livros de música antiga. Outros estão fazendo arranjos e músicas para algum concerto, consultando as estantes para trabalhos adequados. Alguns fazem algumas vezes discutindo esse trabalho com seus compositores. Há muitos professores, muitas pessoas capazes e prontas para nos dar assistência naquilo que inquirimos ou em nossas dificuldades, podem providenciar soluções aos nossos problemas, porque a equipe deste hall, assim como todos os outros, são eles mesmos especialistas. Nominalmente, o governante do reino é o diretor de todos os halls, e todas as principais decisões devem, claro, ser encaminhadas a ele. Mas ele aponta gente competente para o conjunto de trabalhadores dos halls e lhes dá liberdade em todas as suas funções. Cada hall, ele usa a palavra hall porque é natural do inglês. Cada salão, cada ambiente, cada construção terá seu próprio diretor, mas não se pense que esse superior é inatingível, personagem destacada, apartado das visitas de todos, somente visto em ocasiões relativamente raras. É justamente o oposto. Ele é sempre visto andando pela sala e dá boas-vindas pessoalmente a todos que para lá vão, tanto como aprendizes como por meros amantes da música ou para fazerem pesquisas. Eu lhe contei como continuamos com nossos trabalhos pelo período em que tivemos o prazer ou proveito com eles. No momento em que nos sentimos com vontade de mudar de trabalho ou ter outra diversão, cessamos e voltamos para o que desejamos. As pessoas de todos os salões, casas e residências de aprendizado não são diferentes dos outros a esse respeito. Eles certamente precisam de mudanças e recreação.
Vemos que o pessoal alterna suas posições conforme a demanda da ocasião. Enquanto alguns se afastam, outros assumem seus lugares. É uma coisa mais natural do mundo e mais prática. Nunca tememos chamar algum especialista e ficar desapontado porque ele não está lá. Poderemos ter toda a ajuda que necessitamos. Se for vitalmente necessário consultar aquele que está ausente, um pensamento instantâneo responderá à nossa pergunta, ou com igual rapidez poderemos visitar sua casa. Não temos que pensar que somos intrusos. Bem, quando eu lhes digo que o serviço em todos esses salões continua constantemente, simplesmente porque o dia é perpétuo nesses reinos. Penso que você percebe que nossas percepções de organização começam a assumir suas proporções certas. Muitas das pessoas ligadas aos halls de aprendizado têm estado por lá um grande número de anos, como vocês consideram o tempo. São tão devotadas aos seus trabalhos que, apesar de terem progredido e virtualmente pertencem a uma esfera mais elevada, preferem permanecer onde estão por um período considerável ainda. Eles se retiram de tempos em tempos para seus próprios reinos e então voltam renovados para retomarem seu trabalho. Eventualmente, no momento chegará quando então renunciarão à sua posição para residirem permanentemente, ou melhor, por um belo tempo, em seu próprio plano, ou então outros, igualmente capazes, tomarão seu lugar, e assim por diante, continua por incontáveis tempos e continuará por outro tanto. Meus amigos, a média de permanência no plano espiritual, espíritos comuns como eu e você, a média é 50 anos. Espíritos muito mais evoluídos, sim, ficam séculos nos planos espirituais. E há também aqueles em que o nascimento, a volta ao plano físico, é rápida, muito rápida, quase instantânea. Tudo depende da necessidade evolutiva de cada caso. Não existem casos iguais. Cada um tem o seu projeto evolutivo e o respeita para que aproveite da melhor forma possível o tempo que temos, seja no planeta Terra ou em qualquer outro planeta ou plano espiritual. Continuando. Somos naturalmente desejosos de estar nos festivais, em companhia dos outros, e assim o fazemos, mas os serviços nunca sofrem por isso. Acontece assim porque os habitantes desse reino sempre consideram os outros. Nunca pediremos a outros aquilo que seria um desapontamento para eles, como seria o caso de alguém insistir em alguma alguma atenção em um dos halls, enquanto o outro estivesse como estavam, num feriado. Isso concerne a todos os halls da cidade onde alguma interrupção temporária do trabalho não seria de grande consequência. Ele se refere à diferença no plano físico, onde há fins de semana, feriado, férias, em que a pessoa pode não estar presente. Lá é muito mais fácil encontrar as pessoas que precisamos. Nas casas de repouso, entretanto, os doutores e enfermeiras estão em atendimento constante, independente do que esteja acontecendo em outras partes. Seu devotamento às tarefas é constante e recompensado, já que durante as celebrações do reino, os visitantes ilustres dos reinos superiores fazem um passeio às casas de repouso, onde pessoalmente cumprimentam cada um dos trabalhadores. Estes podem seguir depois, amigavelmente, para suas famílias e as suas festividades. Toda essa administração pertence propriamente ao mundo espiritual, por assim dizer, e concerne apenas ao mundo espiritual. Há outros serviços que concernem aos dois mundos juntos, o seu e o nosso, como ele já explicou no caso do Natal, não é? A regra é que todas as almas que passam para lá tenham alguma atenção. Depende delas quanta atenção terão. Algumas afundam com espiritualidade tão baixa que impedem qualquer aproximação, que seria a afetiva. Nós não vamos considerar este por hora, mas somente os que se destinam aos reinos de luz. E como eu repito, ele só está se referindo ao plano espiritual a que ele está residindo no momento. Sem antecipar o que desejo dizer relativo ao interrelacionamento entre os dois mundos, devemos, para os atuais propósitos, considerar uma investigação do tema da transição, como ele é feita em grande número de pessoas aqui. Não vamos supor que você está no mundo espiritual e que, além de saber da verdade, que é a comunicação com a Terra, você não tem nenhuma experiência dos laços estreitos que existem entre os dois mundos. Você deixou
Suponho para trás um amigo pelo qual sentia e ainda sente uma cálida afeição, e você imagina quando ele virá residir aqui no mundo espiritual. Ocasionalmente você percebeu seus pensamentos de afeição elevando-se da terra, pelos quais você soube que ele não o esqueceu. Você nunca havia tentado, diremos assim, se comunicar com ele, porque pelos seus conhecimentos da terra, sabe que ele fecharia a cara diante de tal ideia. Seria possível descobrir se ele quase está por juntar-se a você no mundo espiritual, o que tiver como fazer. A resposta a tal questão revela a existência de uma das grandes organizações desse plano. Na cidade há um imenso edifício que exerce a função de um escritório de registros e investigações. Na Terra vocês têm múltiplos escritórios de investigação. Por que não teríamos o nosso? Aqui uma grande hoste de pessoas está disponível para responder todos os tipos de perguntas que podem surgir aos recém-chegados e dos que habitam aqui há mais tempo. Ocorrerão ocasiões em que necessitaremos de uma solução para algum problema que tenha surgido. Podemos consultar os nossos amigos sobre o assunto, mas descobrimos que eles estão desinformados quanto a nós, no plano físico. Podemos, claro, apelar para alguém de um plano mais elevado. Receberemos toda a ajuda que queríamos, mas os seres mais elevados têm seus trabalhos a fazer da mesma forma que têm os nossos. Evitamos interrompê-los desnecessariamente. Assim, levamos nossos problemas a esse grande edifício da cidade. Entre suas várias tarefas importantes está em manter o registro de todos os recém-chegados a este reino. É um serviço útil, de muita vantagem, obtém a muitos espíritos que têm interesse nisso. Mas um serviço ainda mais importante é o saber de antemão sobre o que estão quase chegando a este reino. Essa informação é acurada e infalivelmente segura. É captada através de variados processos de transmissão de pensamento, no qual aquele que perguntou não vê nada ou quase nada. Ele é meramente presenteado com a informação requerida. O valor desse serviço pode ser prontamente imaginado. Em tempos normais, sob o plano da Terra, quando as transições mantêm um nível constante, é bastante valioso, mas em tempos de grandes guerras, quando as almas passam para o mundo espiritual aos milhares, as vantagens de tal departamento são quase incalculáveis. Amigo pode encontrar amigo, juntos podem se unir para socorrer outros que estão passando por planos espirituais. Conhecimentos prévios dos eventos terrestres, nacionais ou privados, pertencem a certa ordem de seres no mundo espiritual e, quando é conveniente, esse conhecimento é comunicado aos outros. Por sua vez, passam que estão envolvidos. Entre os primeiros que recebem o pré-conhecimento de uma guerra pendente estão as diferentes casas de repouso. A agência de investigação será similarmente informada. Eu quero aproveitar para comentar aqui. No livro O Segundo Grande Elo, está dito que o plano espiritual sabia 20 anos antes que a Segunda Guerra iria começar. E, para tanto, já formavam os acampamentos para receber os espíritos que desencarnariam. 20 anos antes. Percebe? Que bela administração? Mas continuamos com este livro. Você está ansioso, então, para saber quando o seu amigo estará quase chegando ao mundo espiritual para residir. Você quer saber quando a sua morte vai acontecer. Seu primeiro passo é ir a uma agência de investigação. Lá você será rapidamente orientado a consultar a pessoa certa para as suas necessidades. Você não será passado de um trabalhador a outro, nem será submetido a outras formas de transferências. Tudo o que vai ser requisitado a você é o fornecimento do nome do seu amigo e será perguntado o foco da sua atenção sobre ele. Não pode ser curiosidade simples, a fim de estabelecer uma ligação de pensamento necessária. Quando tudo estiver cumprido, vão lhe pedir que espere um curto período de tempo. Pela contagem do seu tempo, será alguns minutos. As forças requeridas são postas em ação com uma rapidez assustadora, e nos será apresentada a informação da data da chegada do seu amigo. A data real pode significar muito pouco para alguns de nós, como já tentei de esclarecer, porque é em torno do evento que fundimos nossas mentes, e não em torno da hora em que ele está acontecendo. Pelo menos, apesar de nossa condição de proximidade com o plano terreno, temos que estar seguros de que, quando um evento está próximo, seremos informados sobre ele sem falhas. No meio tempo, vão nos dar uma ideia da proximidade do evento, ou, no caso contrário, que devemos atender de acordo com a medida do nosso conhecimento da passagem de tempo terrestre.
A organização que existe por trás desse serviço deveria dar-lhe uma ideia do que é vasto todo do departamento de ajuda e investigação. Há muitos outros. Este mesmo prédio abriga pessoas que podem dar respostas para inúmeras questões que vêm das mentes dos daqui, especialmente os recém-chegados, sua extensão sobre toda a gama de atividade espiritual. Mas o que é mais do nosso atual assunto, esse departamento emprega milhares de pessoas, úteis e felizes. Muitos espíritos pedem para ser colocados nesse trabalho, mas é necessário ter algum treinamento primeiro. Por mais satisfatório que possa ser seus atributos pessoais, pois requer conhecimento absoluto em qualquer departamento que desejamos trabalhar, já que devemos estar lá para expresso propósito de prover as informações que têm necessidade delas. Deixe-me passar outro exemplo de organização espiritual, e para este propósito devemos visitar o rol da ciência. Há inúmeras pessoas no plano terrestre que têm mentes para a mecânica, que tomam como meio de vida material um ou outro ramo da engenharia. Outros estão interessados em engenharia como uma diversão agradável, diferente do seu trabalho usual. As oportunidades do mundo espiritual só nesse campo são enormes. Esse trabalho científico é conduzido por condições precisamente similares a todos os outros trabalhos aqui, sem restrições, livremente, com um recurso limitado e a perfeita administração do mundo espiritual por trás de tudo. Essa forma de trabalho atrai milhares de jovens e maduros. Todos os grandes cientistas e engenheiros estão conduzindo as suas investigações e pesquisas nesse mundo dos espíritos, assistidos por muitos ajudantes entusiasmados de todas as frentes da vida material e pelos que trabalham naquelas frentes quando estavam encarnados. A maioria de nós aqui não se contenta com um tipo de trabalho. Enganjamos-nos em outra forma de trabalho como parte da nossa recreação. Você vê, temos uma vontade constante de estarmos fazendo algo útil, algo que será benefício para os outros. Mesmo que o serviço seja pequeno, será avaliado como um serviço. Ter duas formas de trabalho para alternarmos é dar a estimativa mais baixa. Muitos de nós temos uma dúzia de canais pelos quais pode se enganjar sendo útil. Fica óbvio, então, que o abastecimento de tarefas úteis é inteiramente adequado para milhares de nós. Todas as formas de trabalho, e cada uma delas tem sua forma particular de organização. Não há coisas como métodos baseados na casualidade. Há tipo de trabalho que tem encarregados que são especialistas. A administração não admite confusão ou exageros. Não há desgoverno, pois tudo corre com fluidez e uma maquinaria perfeitamente construída sendo conduzida por mãos eficientes. Que não se conclua que somos infalíveis. Seria uma estimativa errônea. Mas sabemos que quaisquer que sejam os erros que cometemos, estamos sempre certos de que a perfeita organização virá em nosso socorro e nos ajudará a colocar as coisas no devido lugar. Os erros não são encarados como produto de uma ineficiência brilhante, mas são vistos como lições muito boas para nós, pelas quais podemos tirar maior proveito. Mas não é porque encontramos nessa simpatia pelos nossos erros que ficamos descuidados só por causa disso, pois temos nosso orgulho natural apropriado ao nosso trabalho, que nos força a fazermos o nosso melhor, sempre e sem erros. Tentar passar a você algo como um exame acurado da organização administrativa do mundo espiritual seria uma tarefa de gigante, e bem além do meu poder descritivo, fora a impossibilidade de colocar em palavras o que só pode ser entendido por um habitante desses planos. Talvez um dos fatos mais notáveis da vida no mundo espiritual seja a organização da vida, que é tão perfeita que nunca parece haver qualquer traço de pressa ou confusão, apesar do fato de podermos realizar tantas ações do tipo material, entre aspas, com a rapidez do pensamento, o qual é nossa força motriz. Essa rapidez é uma segunda natureza para nós. Raramente a notamos, está sempre lá, por causa dela que nosso grande sistema de vida e organização do viver em geral trabalham tão bem, tão distintamente. Na Terra há um orgulho, uma ostentação por terem alcançado a era da velocidade. Em comparação com a nossa rapidez de movimentos, bem, vocês mal estão se movendo. Vocês deveriam esperar até vir morar conosco. Aí então é que saberão o que é velocidade verdadeira. Então saberão também o que é eficiência verdadeira e como uma organização verdadeira. Não há nada igual a elas sobre a Terra. Muito interessante. Estou sentindo que ele é um pouco repetitivo, mas é sempre bom para que a gente fixe as ideias. Por hoje ficamos aqui. Até breve.